Olá, estamos começando nossa primeira aula do nosso curso intensivo de processo civil. Lembra que eu te mandei um e-mail, um formulário, e você respondeu. Mais de 70% dos alunos me pediram este curso de processo civil. E eu, preocupado com o curso de Direito de Família, eu já estava com ele, estou com ele praticamente pronto, falta só gravar e enviar para você. Lembrando que todas as terças-feiras nós nos encontramos lá no YouTube, certo? Às 8 horas da noite, para conversar sobre processo civil. E na quinta, Direito das Sucessões. Sei? Quarta-feira a gente já está definido qual tema nós vamos trabalhar, mas via de regra, terça e quinta-feira, lá no toppreparatório.com.br. Deve estar fazendo um barulho, está passando um helicóptero aqui onde eu estou. Cidade, modernidade, ainda não somos uma São Paulo com o maior tráfego de aeronaves do país, mas porém estamos trabalhando para isso, para que isso ocorra o quanto antes. Certo? Vamos lá, primeira parte, conte comigo, estou aí para te ajudar, a minha função é contribuir com a sua preparação. Lembrando que, atendendo a pedidos de vocês, tá? De todos os alunos, eu ampliei um pouco o nosso objeto, nosso objetivo. O top preparatório ele começou com uma ideia de preparar o aluno para o exame da OAB, e eu acabei ouvindo você e vendo que havia, dos alunos uma necessidade muito grande de se preparar também para o exercício da advocacia. Então a gente mudou e OAB a gente continua com os cronogramas, mentoria, tirando dúvida, as lives. Porém, os cursos eles são muito mais voltados também agora, muito mais para o exercício da profissão. Porém, eu vou tentar, dentro da minha possibilidade, ser o mais didático possível para poder atender aqueles 15% que responderam lá, que estão começando o curso. Também tivemos 4%, se não me engano naquela pesquisa, de alunos que disseram o que vier é lucro. Então, vamos trabalhar. Agora, esse curso ele desenvolve com a sua participação. Sem a sua participação não tem como. Então eu preciso saber o que você quer e como você quer. Então vamos lá, tábua de conteúdo dessa primeira parte. Nós vamos ver o que é relação jurídica processual, lide jurisdição, processo e jurisdição, lide e pretensão, pressupostos processuais, teoria da ação, condições da ação e os princípios que regem o processo civil. Lembrando que os princípios agora, eles estão lá no artigo 1º, artigo 11 do Código de Processo Civil. Então, qual é a definição de direito processual civil? Então, vamos lá. O que é? O direito é uma ciência jurídica que estuda a natureza de como se desenvolve e como ocorre a eficácia daquele conjunto de relações jurídicas denominada processo civil. Ou seja, o processo civil é uma ferramenta que ele, como diz Cândido Rangel de Damarco, no livro dele A Marcha do Processo, ele tem que andar sempre para frente, certo? Por que andar para frente? Porque o processo se desenvolve desta forma. Certo? Quando eu olho uma tropa, por exemplo, marchando, ela sempre marcha para frente. Por quê? Porque quando o juiz anula algum fato, eu volto à origem. É a mesma coisa de uma tropa que está lá na frente, de repente acontece alguma coisa, ela precisa recuar, ela não consegue recuar de forma ordenada. Ela volta de forma debandada. É só você ver a questão. Um soldado, ele só sabe marchar para frente, mandar marchar para trás é tragédia. Então, claro que quando ele volta e monta a sua formação para seguir de novo para frente, alguns caminhos já estão trilhados. No caso do processo, algumas provas já estão no processo, eu não preciso de novo, eu não preciso
produzir aquela prova de novo, salvo se ela estiver viciada. Mas não vamos deixar entrar em prova viciada não, senão a gente pode acabar entrando numa discussão ideológica, política, partidária, que não é o nosso objeto e o nosso objetivo nesse momento. Qual é o conteúdo? Eduardo Pontrot disse o seguinte: a ação, tá, é um procedimento criado a fim de cumprir essa função jurisdicional. Então, a ação é o processo, certo? A ação judicial é como o Estado vai agir dentro daquele dano que foi provocado. E aqui a gente esbarra numa questão interessante. O direito material, certo? As relações jurídicas, elas podem ser processuais ou materiais. No nosso caso, nós vamos trabalhar a relação jurídica processual. O que é uma relação jurídica de direito material? São as relações regidas pela regra que define o que é lícito do que não é ilícito. Nas relações interpessoas, tá? Entre as pessoas, o Estado define o que é lícito e o que é lícito, que a ação provoca dano ou não. Tudo isso dentro de um Estado democrático de direito. E o que é o direito processual, professor? São as relações regidas pelas normas de direito processual, é óbvio, que disciplinam os fenômenos que ocorrem dentro da esfera do poder jurisdicional do judiciário. Mas mais para frente aqui eu consigo explicar melhor para você. Então a jurisdição, ela tem um duplo papel. Qual é? O primeiro, de realizar, certo? O direito objetivo quando ele incide sobre um caso concreto em que não foi aplicado. E aplicar a incidência quando a aplicação se coincide. Vamos ver se está um pouco confuso, mas é o quê? Realizar o direito objetivo. O que é o direito objetivo? Reparar o dano de alguém, o dano que aconteceu, o mouse que quebrou, certo? E assim, dirimindo também as contendas que perturbariam, tá? Vou pegar aqui, que perturbariam essa sociedade. Por quê? A ordem social, ela tem que trabalhar dentro da pacificação. Uma das funções do direito é a paz social. Então, a jurisdição, ela tem como o Estado, lá no início da história, chamou para si, tá, a competência e a atribuição para resolver os problemas, na sequência nós vamos ver aqui a questão da autotutela. Quando ele chamou para si, ele chama e assume todos os fatos. Então, ele começa a dizer o que é certo, o que é errado, o que é lícito, o que é ilícito e como, tá, aquele dano será reparado. Essa é a função da jurisdição. Vamos lá, passando aqui. Por quê? Como eu falei, que o Estado chama para si a responsabilidade, ele cria alguns mecanismos. Quais são? Primeiro, a vedação da autotutela. Ah, professor, tem alguma exceção? Tem, nós vamos ver logo na sequência. Mas o que seria a autotutela? O famoso olho por olho, dente por dente. Quando o Estado diz o seguinte: olha, você não pode mais resolver as suas contendas sem que eu haja. Claro, peraí, autocomposição é outra coisa. A autotutela é quando há um litígio, há uma pretensão resistida. A autotutela, direito privado, certo? Arranhei o carro de alguém, fui lá e paguei ele. Eu gerei um dano que eu posso pegar pela autocomposição, fazer um instrumento que é o título executivo extrajudicial, dizendo que eu vou pagar ele ou não. Aí, agora, se eu não cumprir com aquilo que foi acordado, aí ele pode pegar aquele título, tá? E o Estado vai dizer para ele como que ele vai receber a reparação daquele dano. Então, a autotutela é o quê? É a justiça de mão própria, que pressupõe o quê? Uma sobreposição de valores e interesses individuais sobre a ordem pública, os bons costumes resultando no caos social. Ou seja, se eu tenho um problema, certo? Com alguém, eu não posso resolver ele do meu jeito. Até porque nós sabemos que existem seres humanos que resolvem os seus problemas das mais diferentes possibilidades e formas, tá? Eu, por exemplo, se bater no meu carro,
Como diz um amigo meu, uma vez roubaram o meu carro, né? Arrombaram o meu carro. Eu cheguei no outro dia para trabalhar e falei, cara, estou chateado, furtaram o meu carro, levaram o meu óculos, levaram um monte de coisa que não estava no carro. Ele olhou para mim assim, e aí, você já agradeceu? Eu falei, peraí, arrombaram o meu carro? Eu tenho que agradecer? Agradeça que você tem um carro, porque tem gente que não pode nem arrombar o carro dele porque ele não tem carro. Aí eu parei na hora, eu fiquei um pouco chateado, mas eu falei, é verdade, né? Para que eu vou brigar se eu posso resolver de outra forma? De que outra forma, Vigílio? Arrombaram o seu carro? Trabalhando mais para recuperar. E instruindo melhor as pessoas para que isso não ocorra. Certo? E é o seguinte, é um direito que ao mesmo tempo é um dever do cidadão ter a sua pretensão analisada e seu pedido julgado pelo Estado. O que é aquela questão que o Estado e a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Como eu disse, existem alguns casos excepcionais. No caso da autotutela, que é o esforço imediato, legítima defesa, prisão em flagrante e etc. Então, desforço imediato, legítima defesa, a gente vê muito aquela questão lá do direito das coisas, não é? A invasão de propriedade, etc. Legítima defesa da propriedade, certo? Que tem tido muitas críticas a respeito disso, né? Dessa autotutela. Agora nós temos a questão da autocomposição, que é a desistência e renúncia na pretensão, a submissão, renúncia à resistência oposta à pretensão, a transação, que são concessões recíprocas, e a arbitragem. Voltando ao tema jurisdição, nós trazemos aqui a definição de Atos Guzmão Carneiro, que diz que pode dizer que, sob certo aspecto, o juiz é a longa mão do legislador, pois transforma pela jurisdição em comando concreto entre as partes as normas gerais e abstratas da lei. Olha que interessante. É a longa mão do Estado. O que é? O legislador. Aqui eu faço um parêntese. Faça uma reflexão. Qual dos três poderes trabalha no presente, no passado e no futuro? Olha lá. Acabou o tempo. Vamos lá. O poder legislativo trabalha no futuro. O poder judiciário trabalha lá no passado. E o poder executivo trabalha com o presente. Então, isso é interessante para que a gente possa pensar. Então, o legislador, quando ele cria a norma, tá? Vocês lembram da teoria da tridimensionalidade do direito de Miguel Reale, que diz fato, valor e norma, certo? Então, toda a legislação que nós temos hoje dentro do nosso ordenamento jurídico foi um fato que já foi ocorrido na sociedade, já ocorreu na sociedade. Esse fato ocorreu, a sociedade atribuiu um valor e esse fato passou a ser normatizado pelo direito. Então, quando ele diz que jurisdição é a longa mão do legislador, é o seguinte: o legislador, quando na tripartição dos poderes, certo? Coube ao Poder Judiciário o cumprimento do que a lei diz. Então, o que a gente pensa? Então, a jurisdição é a longa mão do legislador, ou seja, aquela vontade que o legislador teve em fazer a coisa funcionar, certo? Dúvida? Manda mensagem. Vamos lá. Jurisdição também como a causa do processo, né? É a jurisdição, porque é o seu instrumento. A jurisdição, ela é o processo em si. Então, de onde ocorre a jurisdição? É o próprio instrumento do processo. Então, poder jurisdicional, jurisdição é o próprio processo. E a causa da jurisdição é a lide, porque delimita o mérito da demanda. Então, o processo define como é feito esse instrumento, e a causa da jurisdição, que é a lide, né? Porque delimita o mérito da demanda, ou seja, até onde o julgador pode ir. Mas o que é lide, professor? Francisco Carnelucci.
pode-se definir como um conflito intersubjetivo de interesse qualificado por uma pretensão contestada, discutida ou resistida. O conflito de interesse é seu elemento material. A pretensão e a resistência são o seu elemento formal. Então vamos lá, o conflito de interesse é o seu elemento material. Já a pretensão e a resistência são o seu elemento formal. Então, bati em alguém, bati no carro de alguém, gerei um dano, houve um conflito de interesse dentro do direito material e a pretensão ocorre quando aquela pessoa não quer cumprir com a reparação do dano que cabia a ele. Ok? Vamos lá. E o que é pretensão? Pretensão está lá no 189 do Código Civil, tá? Não é processo civil. O que é? Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos que alude o artigo 205 e 206. Olha que interessante, essa regra de direito processual, vamos dizer assim, que é a pretensão, ela está não no Código de Processo Civil, e sim no Código Civil. Vamos lá? Violado o direito, nasce para aquele titular que teve o direito violado a pretensão, certo? Da qual essa pretensão se extingue pela prescrição. Ou seja, a partir do momento que eu tive o conhecimento que o meu ato foi violado, que o meu direito foi violado, tá? Nasce a possibilidade de eu buscar do judiciário. Tem muita gente que me procura aqueles casos hipotéticos, né? E se isso acontecer? E se isso acontecer? Tá, deixa acontecer. Por quê? A sua pretensão ela só vai surgir a partir do momento que for constatado que o seu direito foi violado. Lembre que a lei não julga lesão ou ameaça a direito, ela não exclui lesão ou ameaça a direito. Mas essa ameaça tem que ser concreta e não no plano abstrato. Vamos lá, pegando a hipótese da turbação. A turbação, eu tenho fato material, fato concreto ocorrendo. Que as pessoas querendo entrar na Terra. Certo? Então, a partir daquele momento, nasce sim a pretensão. Vamos dar sequência, temos muita coisa para ver. E jurisdição? Jurisdição é a aplicação do direito objetivo em relação a uma pretensão, inserindo-se no processo como função central da composição do litígio. Ela pressupõe a existência deste e incide sobre a pretensão que o qualifica. Vamos explicar mais para frente. Mais uma definição. O poder do Estado destinado a eliminar conflitos. Olha só, aqui um doutrinador vê de uma forma, outro vê de outra. Por quê? A jurisdição é a aplicação do direito objetivo em relação a uma pretensão, ou seja, a uma pretensão, uma resistência da pessoa, inserindo-se no processo como função central, na composição do litígio. Ela pressupõe a existência deste, ou seja, a pretensão tem que, para que haja jurisdição, tem que haver a pretensão, certo? E vem Araquém de Assis e diz o seguinte, é o poder do Estado destinado a eliminar conflitos, chama de jurisdição. E ele continua, a jurisdição, por sua vez, constitui a antítese da defesa privada, almejando efetivar a justa composição da lide, segundo o regime de direito objetivo, através de órgão alheio aos interesses concretos do litigante. Olha, que infelicidade que eu tive de falar isso logo hoje, né? Eu estou gravando essa aula hoje, dia 2 de agosto de 2019, né? E a gente vive um período complexo no nosso sistema judiciário. A República está abalada, mas lembre-se, certo? Os homens praticam os atos. Então nós temos a lei que vai reparar se esses homens erraram ou não.
Eu não posso ir para o exame, eu não posso ir para o processo, tá? Achando que isso vai acontecer porque aconteceu. Não, está aqui. Jurisdição, por sua vez, constitui a antítese da defesa privada. Ou seja, eu tiro da minha atribuição e da minha defesa privada, da autotutela, e vou para o Estado, certo? Que almeja efetivar uma justa composição da lide, segundo o regime de direito objeto, através de um órgão, Poder Judiciário, alheio aos interesses concretos do litigante. Certa vez, quem já me acompanha sabe que eu gosto de filosofia, e veio aquela discussão, o que é justiça? Aí, justiça é isso, justiça é aquilo, justiça... Eu falei assim, aí esse filósofo, ele diz o seguinte, a justiça é um ponto de equilíbrio entre duas injustiças. Então a justiça, ela tem que... Eu tenho numa ponta uma injustiça, na outra ponta outra, e no meio eu tenho a justiça. E ela vai dizer para que lado ela vai. Então, eu nunca vou ter uma sentença judicial justa. Gente, é esquisito falar isso. Isso. Porque eu tenho duas injustiças em cada ponta. Que é uma injustiça daquela pessoa que teve o seu direito violado, o dano, e talvez aquela pessoa do outro lado que não queria provocar aquele dano. E ela não tem condição de reparar aquele dano tal qual aconteceu. Então, o juiz, por mais justo que ele tente ser, ele vai acabar sendo injusto. Porque se ele falar, se o dano foi de 10 mil reais, certo? E o cara não tiver condição de pagar, ele só pode pagar 2 mil, certo? Adianta eu dar uma sentença de 10 mil para quem só pode pagar 2? Então a justiça, e se ela der 2, que seja 2, ela vai estar diminuindo o patrimônio do outro e não reparando o patrimônio do outro, tá? Não restabelecendo o equilíbrio. Então, lembre-se disso, ok? Aquele abraço do professor Virgílio Meirelles, até nosso próximo encontro.